Muito bem, nós estamos começando mais um HDL Podcast e é um privilégio, uma grande alegria estar aqui com você. E eu quero agradecer, você está aqui comigo também, para tratarmos de um assunto da mais alta importância para a nossa vida pessoal. E a pergunta que eu vou levantar e buscar responder é esta: posso eu ter certeza da salvação? É possível ter segurança da vida eterna? Ou seria uma arrogância? Ou seria uma petulância da nossa parte? Não vai embora não, porque logo depois da vinheta eu gostaria de tratar deste assunto com você à luz da palavra de Deus. Esta pergunta é muito recorrente e não tem resposta unânime. É possível ter certeza da salvação, da vida eterna? Posso eu ter garantia da minha salvação? Ou não seria isso uma espécie de vaidade, de altivez, de soberba espiritual, de arrogância espiritual? Eu gostaria de tratar desta matéria com você, muito embora consciente de que existem vertentes distintas no campo evangélico para responder esta pergunta. Alguns pensam que a salvação você pode ganhar e perdê-la. Ou seja, você pode estar salvo hoje e estar perdido amanhã. Ser filho de Deus hoje e não ser filho de Deus amanhã. Estar indo para o céu hoje e estar indo para o inferno amanhã. Ser cidadão do céu hoje e amanhã ter seu nome cancelado do rol do livro da vida. E eu não quero aqui de forma nenhuma ofender quem pensa distinto de mim, respeitando as posições, mas ancorado nas Escrituras, gostaria de trazer uma resposta a esta pergunta. E eu vou começar com o Evangelho de João, depois buscarei outros lugares nas Escrituras sobre o assunto. Poderíamos começar com o texto mais conhecido da Bíblia, que é a síntese de toda a Bíblia, que é João 3,16, quando Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui não há dúvida, aqui não há linguagem de incerteza, aqui é uma afirmação categórica e insofismável. Quem crê não perece, quem crê tem a vida eterna. Simples, claro, objetivo. Mas ainda está escrito no verso 18 assim: quem nele crê, ou seja, quem crê em Jesus, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Entenda julgado aqui como condenado. Quem crê não é condenado. É uma afirmação clara, simples, objetiva. Não dá margem para uma dupla interpretação. Quando você vai para o capítulo 5, verso 24 de João, está escrito assim, veja você comigo: em verdade vos digo. Esse em verdade é uma espécie de ênfase. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Note que o verbo ter está no presente, no indicativo. Não terá, não teve, tem a vida eterna. Complementa o texto: não entra em juízo, entendendo o juízo como juízo condenatório, mas passou da morte para a vida. Não é possível dar uma dupla interpretação a esse texto. Está meridianamente claro. E o texto está dizendo para nós
Quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Simples e objetivamente, tem a vida eterna. Para não restar dúvidas da expressão tão objetiva e clara de Jesus, ele complementa: não entra em juízo, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida, está no pretérito perfeito, um fato consumado. Não tem como mudar o sentido desse texto. Vamos para João 6, verso 47. Jesus diz assim: em verdade vos digo. Veja a ênfase de novo. Quem crê em mim tem a vida eterna. Veja que o verbo ter está no presente indicativo. Não teve, não terá. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu tenho esse copo na mão. Eu não tive esse copo. Eu não terei esse copo. Eu tenho esse copo na minha mão. Se eu afirmar para você, olha, eu tenho esse copo na minha mão, eu estaria sendo presunçoso em afirmar isso? Eu não tenho o direito de afirmar isso? Esse copo, de fato, não está na minha mão? Ou esse copo está na minha mão? Não, ele está na minha mão. Vou até beber um pouco da água dele. Quando Jesus diz, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, ele está fazendo uma afirmação clara, insofismável. Tem a vida eterna. Quem é que tem a vida eterna? Quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus tem o quê? A vida eterna. Seria presunção alguém, crendo em Jesus, ter certeza da vida eterna? Não. Ao contrário, se eu não achasse que teria vida eterna, eu estaria duvidando do que Jesus está me prometendo. Vamos adiante. Ele vai dizer assim, ainda. Veja você. Por favor, observe o que Jesus vai nos ensinar aqui. Versículo 44, ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E o que ele está dizendo é que eu fui a Jesus porque o Pai me deu a Jesus. Portanto, você que crê em Jesus é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. Isso é uma verdade incontroversa posta aqui no texto. Vamos um pouquinho mais adiante, capítulo 10. Permita-me trazer a sua memória esclarecida, versículo 27 e 28, capítulo 10 de João. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, são várias afirmações, todas na mesma direção. Primeiro, ele está dizendo para nós que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E ele disse que havia ovelhas de outra pista que não tinham chegado ainda. Ou seja, ele tem um povo que ele chama de ovelha. E que esse povo, ao ouvir a sua voz, e a sua voz é a voz do Evangelho, estas pessoas ouviriam, atenderiam e elas o seguiriam. E diz mais: eu dou a elas, eu lhes dou a vida eterna. Ou seja, a vida eterna não é uma conquista das obras, é uma oferta da graça. Não é uma conquista do homem, é um presente de Jesus. Eu lhes dou a vida eterna.
E Jesus prossegue: jamais perecerão. Jamais é jamais. Então não há possibilidade de que alguém que, sendo ovelha de Jesus, tendo ouvido a voz de Jesus, tendo seguido Jesus e recebido de Jesus a vida eterna, pereça. Quem está garantindo isso? É Jesus. Mas Jesus vai além de não perecer, ele complementa assim: e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, ele que dá a vida eterna garante segurança eterna. Absoluta. Bom, dito isto, vamos um pouquinho mais adiante. Versículo 11 e 25 de João. Está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que Jesus está aqui afirmando é que aquele que nele crê, ainda que morra, porque um dia nós vamos morrer, mas a morte não tem a última palavra. Quando ele vier em glória, os mortos ouvirão sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. E quando ele voltar, então, nós viveremos. E viveremos eternamente, porque receberemos um corpo de glória, semelhante ao corpo da sua glória. O que Jesus está garantindo aqui é segurança, certeza, garantia da vida eterna. Muito bem, nós poderíamos usar tantos outros textos, mas permita-me ir agora para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, para lidar com esta mesma temática. Será que eu posso ter certeza da minha salvação? Então vamos ver o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8. Capítulo 8. Vamos lá. No versículo 29 está escrito assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos conheceu de antemão. A palavra conhecer aqui não é um conhecimento teórico, apenas cognitivo. É o conhecimento de relacionamento. Deus nos amou de antemão. E quando ele diz de antemão, ele está querendo dizer que o amor de Deus por nós é eterno e que esse amor, esse conhecimento empírico, relacional, precedeu a própria criação. E chega no verso 30, ele diz: e aos que Deus predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então note você aqui os elos da corrente da graça. Primeiramente, Deus conheceu você de antemão. Segundo, Deus predestinou você, ou seja, não fui eu quem escolhi a Deus, foi Deus quem me escolheu. Deus não me escolheu porque previu que eu ia crer, de tal maneira que a fé então seria a causa da escolha. Não. Atos 13:48 diz assim: todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. Se tivesse escrito todos os que creram foram destinados para a vida eterna, já seria uma coisa estupenda, mas o texto está dizendo que todos que foram destinados para a vida eterna creram, de tal maneira que a fé não é a causa e consequência da escolha divina.
Deus não me escolheu porque Ele previu que eu ia fazer boas obras. Não, eu sou feitura dEle, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Efésios 2:10. Deus não me escolheu porque previu que eu ia ser santo. Não. Efésios 1:4 diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos, não porque éramos santos. A santidade é consequência e não a causa. Então a nossa salvação não começa em nós, não é decisão nossa, começa com Deus. Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes também, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. E aí Paulo vai reafirmar essa convicção, dizendo que aos que Deus conheceu de antemão e predestinou, a esses Deus também chamou. E chamou com vocação eficaz, com graça irresistível. Porque no momento em que você ouve o Evangelho, Deus tira o tampão dos seus ouvidos, Deus tira as vendas dos seus olhos, tira o seu coração de pedra e lhe dá um coração de carne. Ele entra dentro das disposições íntimas da sua alma e regenera você, gera você de novo. Você se torna uma nova criatura. E Paulo prossegue a dizer, aos que Deus chamou, esses Deus também justificou, ou seja, Deus declara você justo diante do seu tribunal. Justificação é um ato, não é um processo. Não acontece dentro de você, acontece lá fora de você, no tribunal de Deus. Não tem graus, não tem uma pessoa mais justificada do que outra. É o momento em que você creu, Deus toma 3 posições. Ele não imputa a você sua transgressão, Ele coloca a sua transgressão sobre o seu filho paga a sua dívida, e Ele coloca na sua conta a justiça do seu filho. De tal maneira que Deus não vê mais o seu pecado, Ele vê a justiça do seu filho colocada sobre você, imputada a você. Já nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o texto de Romanos 8:1. Não tem mais condenação. Você está justificado, você foi declarado justo, a sua dívida está quitada, você está quites com a lei, você está quites com a justiça divina. Isso é um ato legal de Deus, irreversível. E Paulo conclui no verso 30 assim, e aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. É intrigante isso aqui, porque a glorificação é um fato futuro, todos nós sabemos. Ainda estamos nesse corpo, corruptível e mortal. Mas Deus não lida com o improviso. Deus não precisa fazer rascunho de seus planos. Deus não precisa lançar a mão de um plano B, porque o plano A fracassou. Então Paulo não erra nem na gramática, nem na teologia, quando ele diz, e aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. E o verbo glorificar está no pretérito perfeito, como um fato consumado, muito embora historicamente ainda não ocorreu. Por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Porque o plano de Deus vai prevalecer, e nos decretos de Deus, você que foi conhecido de antemão, predestinado, chamado, justificado, já foi glorificado na mente de Deus, nos decretos de Deus. Isso é irreversível. É por isso que neste próprio capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 31 ao 39, ele vai fazer 5 perguntas retóricas para reforçar esta ideia de que se você está salvo, sua salvação está assegurada por Deus. Primeira pergunta, verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não pergunta quem é contra nós, porque o mundo, o inferno, a nossa própria carne se levantaria. Mas você e Deus são maioria. Segunda pergunta, versículo 32.
Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, Paulo parte da lógica do maior para o menor. Se ele já nos deu o seu filho, só negar-nos ia agora alguma coisa? Se ele já fez o maior, não faria o menor? Você acha que agora Deus nos deixaria no meio do caminho? Aquele que começou a fazer boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É segurança. Terceira pergunta. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Em outras palavras, não há instância superior para recorrer, para anular a decisão da salvação nossa. Nós já estamos falando do Supremo Pretório Divino, que já deu a sentença, está justificado, não tem condenação mais. Então não é possível condenar aquele a quem Deus, a suprema autoridade do universo, declara justificado. Impossível. A salvação está assegurada. Quarta pergunta. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dando a base legal da nossa salvação assegurada. Porque Jesus não morreu como um mártir. Ele não morreu porque sucumbiu às tramas do Sinédrio ou do Pretório Romano. Não. Diz a Bíblia que ele morreu pelos nossos pecados. Mas ressuscitou para mostrar que a sua morte foi eficaz. E hoje ele exerce o seu ministério sacerdotal à direita de Deus Pai. Por isso ele pode salvar totalmente aqueles que se chegam a Deus por intermédio dele, está lá em Hebreus 7, versículo 25. Ou seja, se ele, Jesus, levou sobre si os meus pecados, e se ele quitou a minha dívida, se ele morreu pelos meus pecados, eu não preciso morrer mais, porque um substituto meu morreu no meu lugar. Como Deus é justo, não pune o mesmo crime duas vezes, puniu no filho dele para não punir em mim. Não tem mais condenação. Segurança absoluta, assegurada a nós, garantida a nós. A última pergunta é existencial. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será perseguição? Será tribulação? Será angústia? Será nudez? Será perigo? Será fome? Será espada? E essa lista, ad infinitum, poderia seguir. Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso tem um propósito. Dizer para você e para mim, se nós estamos em Cristo, nós podemos desfrutar da certeza, da alegria e da segurança da nossa salvação. É por isso que o apóstolo Paulo disse assim para Timóteo: Ô Timóteo, meu filho, toma posse da vida eterna. Imagine que esse copo aqui representasse a vida eterna. E ele está aqui, bem longe de mim. E aí alguém diz: toma posse da vida eterna, é sua essa vida. Toma posse, desfrute, usufrua. Ela já pertence a você, foi dada a você, foi comprada por alto preço, o sangue de Jesus. Toma posse. O próprio apóstolo Paulo, já no final da sua jornada, disse para Timóteo: Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Não tem dúvida, Timóteo, não tem certeza, Timóteo, não tem qualquer tergiversação de ideias, Timóteo.
Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. E eu sei em quem eu tenho crido. Segurança. Segurança. Então, eu quero concluir, para não ser exaustivo demais e nem cansar você, alertar sobre 2 perigos. O primeiro perigo foi destacado por Jesus lá no chamado Sermão do Monte, na conclusão do sermão. E ali Jesus alertou para o perigo da falsa segurança. Porque essa segurança não está em quem eu sou e nem no que eu faço, nem na religião que eu tenho, nem nos meus supostos predicados morais. Não. Isso é uma base rota. Isso é um fundamento falso. Por isso Jesus disse, naquele dia muitos vão me dizer, Senhor, Senhor. Veja que a profissão de fé é eloquente, é robusta. Porventura não fizemos milagres em teu nome, não expelimos demônios em teu nome, não profetizamos em teu nome. Fizeram. Mas Jesus vai dizer assim também, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. É possível que alguém requeira segurança da salvação sem nunca ter sido salvo. Fez coisas grandes, profetizou, fez milagres, expulsou demônios, mas nunca nasceu de novo. Nunca foi nova criatura. E permita-me lhe dizer, ter cacuete de crente não faz de você um crente. Vestir como crente não faz de você um crente. Fazer coisas extraordinárias como crente não faz de você um crente. Não dá para botar uma caiadura e dizer que é tudo novo aí. Não. Só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Está lá, 2 Timóteo 2,19. Eu não sei. Eu não tenho todos os critérios suficientes. É por isso que quando os discípulos, no que tange a questão do trigo e do joio, vamos arrancar o joio. Não arranca não. Vocês não têm todos os elementos suficientes para saber o que é joio e o que é trigo. No dia final, no dia do juízo, vai ficar claro. O joio vai ser lançado no fogo, o trigo vai ser recolhido. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, cuidado para que você não nutra no seu coração a falsa segurança. De achar que está salvo porque você é membro da igreja, porque você trabalha na igreja, porque você é líder da igreja, porque você tem esse e aquele outro ministério na igreja, que você já fez coisas grandiosas na igreja, então você está salvo por isso. Não. Essas coisas são boas em si mesmas, mas não são elas que fazem de você uma pessoa salva. Quem crer em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Quem crê em Jesus, segundo a Escritura, tem a vida eterna. Bom, então se este é um perigo, a falsa segurança, existe um segundo perigo que tem sido a tônica da minha fala aqui. É a pessoa que, embora tenha crido em Jesus, ainda acha que não pode ter a certeza, a segurança da vida eterna. Em outras palavras, ela não está usufruindo aquilo que é dela. Como Paulo diz para Timóteo, toma posse da vida eterna. Como Paulo disse em Filipenses, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação é vossa. Desenvolva. Desfrute. Usufrua. Porque estaríamos nós privados de determinados privilégios e bênçãos. Alguns dizem assim, não. Porque se eu falo que eu estou salvo, então vou cruzar os braços, está tudo bem. Que é isso?
Agora, preste atenção. Se uma pessoa reage desta maneira, então deixa eu cruzar os braços, deixa eu viver do meu jeito, já estou salvo mesmo, então deixa eu viver a vidinha tranquila. Quem pensa assim nunca foi salvo. Deus não nos chamou para o pecado. Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado. Nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Quem é salvo ama a santidade, tem prazer na santidade, tem prazer na obediência. Ele quer glorificar a Deus com a sua vida. Quem faz provisão para o pecado é porque ainda não nasceu de novo. Então, eu gostaria de recomendar a você, com todo carinho, debruce sobre a palavra de Deus, estude com vagar este tema, porque eu estou seguro de que sua vida espiritual passará por uma grande mudança, desfrutará de um grande impacto. Você há de viver com serenidade, descanso na alma. Nas turbulências da vida, você vai ter uma âncora firme e segura, você tem uma viva esperança. Como Jesus disse para os seus discípulos que voltavam entusiasmados, porque até os demônios se lhes submetiam, Jesus, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O fato de que você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é cidadão do céu, você é ovelha de Cristo, você é a menina dos olhos de Deus, você é a herança de Deus, você é a delícia de Deus, então você pode desfrutar dessa salvação que Deus providenciou para você antes mesmo que o mundo existisse. Deus planejou, Deus executou, Deus consumou, é presente da graça para você desfrutar já, aqui e agora, da vida eterna. Bom, que Deus ajude, que Deus ilumine, que Deus esclareça aquilo que eu não consegui deixar claro para você. Se esta mensagem foi oportuna, benéfica para o seu coração, quem sabe você possa compartilhá-la com aqueles que você ama. Se você não está inscrito ainda neste canal, quem sabe você possa se inscrever e nos ajudar a levar a palavra de Deus a muitas outras pessoas. Deus te abençoe. Um grande abraço.